Já a Michele, isso eu estava interessada em saber sobre Michele, porque Michele também era esse nome para ser ali pelo menos vice. Já a Michele, a ideia é mantê-la como candidata ao Senado, porque ela figura em primeiro lugar nas pesquisas em Brasília, à frente, inclusive, do governador Ibanez, que também vai tentar o Senado. Vitória Bel, essa apuração acaba de chegar então do Igor Damasceno. Michele seria colocada para o Senado porque é uma forte candidata ali que está aparecendo na frente, inclusive, do governador Ibanez. E aí, você acredita então que vai se manter esse xadrez com as peças do jeito que estão, pelo menos por agora? Pelo jeito, o nome de Michele Bolsonaro continua sendo ali a âncora que Valdemar da Costa Neto vai precisar no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal. Ela seria, então, a representante da família Bolsonaro no Senado Federal. Claro que Carlos Bolsonaro também deve sair candidato ao Senado. Essa era, pelo menos, a expectativa de Valdemar da Costa Neto até alguns meses atrás. Mas acaba que a Michele Bolsonaro está tendo muito mais visibilidade do que Carlos Bolsonaro. Michele Bolsonaro, nas últimas eleições municipais, rodou o país, fez diversas viagens, visitou municípios e acabou, sim, se colocando como uma potencial candidata. Ela se fortaleceu muito, não apenas nos discursos dentro das igrejas evangélicas, que era um ambiente já onde ela era muito conhecida, mas também nas ruas, em trabalhos sociais. Então, a Michele vem, sim, com bastante força para o Senado Federal, de acordo com a avaliação de lideranças da direita e também de partidos de centro. Agora, o que eu também queria colocar, antes de voltar para os nossos comentaristas, é lembrar algumas acusações que Flávio Bolsonaro já sofreu na Justiça. Boa maioria delas, quase todas, foram anuladas pelo Supremo Tribunal de Justiça, é importante pontuar. Mas, para a gente lembrar, Flávio Bolsonaro foi acusado em 2020 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de praticar as chamadas rachadinhas, que é quando um político pega parte do salário de seus assessores, ou seja, rouba mesmo dos cofres públicos para si mesmo. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro desviou mais de 6 milhões da Assembleia Legislativa quando ele era deputado estadual. Hoje, senador Flávio nega as irregularidades. Lembrando também que o policial militar aposentado Fabrício de Queiroz foi chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro e estaria envolvido em todo esse esquema de corrupção, mas também negou. E depois de todas as acusações do Ministério Público, o caso acabou subindo para diversas instâncias, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que anulou parte das provas do Ministério Público do Rio de Janeiro. Os promotores ainda tentam retomar parte desse caso, mas as acusações contra Flávio Bolsonaro seguem anuladas ou então congeladas. E vamos falar então com Acácio Miranda. Acácio, essas acusações contra Flávio Bolsonaro, que, claro, apesar de anuladas, pairam aí no ar, né? A mesma coisa também acontece na esquerda, né? Apesar de a condenação do presidente Lula ter sido anulada e de diversas condenações a políticos de esquerda terem sido anuladas, sempre paira, né, essas acusações em cima desses políticos, principalmente quando eles ficam no foco eleitoral, como é o caso das eleições presidenciais. Essas acusações contra Flávio podem ser o grande teto de vidro do senador, caso ele seja realmente candidato à presidência? Vitória, não só um teto de vidro, mas um empecilho eleitoral efetivo. Por quê? É importante a gente ressaltar. Eleições, especialmente para os cargos majoritários, fazem com que os candidatos tenham as suas vidas viradas de ponta cabeça. Serão feitas investigações das mais profundas e efetivas. E o Flávio Bolsonaro, sendo o objeto de todas essas investigações, obviamente terá e verá todos estes temas voltando à tona. E é importante que se frise, a gente tem falado bastante da rejeição dentro do próprio eleitorado bolsonarista. Estas investigações são um dos fatores que levam a esta rejeição. Em segundo lugar, aquele eleitor de centro, que não quer Lula,
que não quer Bolsonaro, que quer um candidato mais palatável, um candidato mais morno, também está preocupado com atos, ou pelo menos com acusações de corrupção. E esse eleitor, obviamente, também será impactado por essas investigações. Então é algo que desabona e atrapalha muito uma eventual candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Agora, Luiz Augusto Durso, Michele Bolsonaro sozinha, ali sendo senadora, consegue mobilizar o país ou a votar, a continuar votando nos candidatos bolsonaristas ou não? Olha, Márcia, se for um nome que seja de fato eleito, é uma figura muito querida pelo bolsonarismo. Inclusive é um nome até, a meu ver, melhor do que o Flávio Bolsonaro para a presidência da República. Por isso que nos surpreende essa decisão desta forma neste momento. Já que a decisão fosse para algum membro da família, ele ainda tinha a possibilidade da Michele, que é querida na igreja, que fala muito bem, que vem numa história também, numa situação de eleger uma mulher, né? Na eleição você coloca Lula contra uma mulher e não mais um cenário de mais um homem na presidência da República. Então são vários os fatores positivos. Tem um histórico, como vocês falavam, muito melhor do que o Flávio Bolsonaro, porque mesmo sendo acusações aí nesse histórico de Flávio Bolsonaro que não chegaram à condenação, isso reacende, renasce durante o período eleitoral, porque nós vemos que hoje não é só a narrativa política, é o próprio poder público, pelo judiciário, indo atrás, provocando o Ministério Público, provocando a polícia para reabrir investigações, reabrir temas passados para, de fato, encontrar se há algum problema na história daquele candidato. E o Flávio tem alguns problemas em abertos que não chegaram, como eu disse, à condenação, mas serão, sem dúvida nenhuma, um calcanhar de Aquiles muito incômodo durante o período eleitoral. Durso, eu fiquei na dúvida agora, porque eu vi que um processo já foi arquivado, mas pode ser reaberto, e o outro processo, ele ainda continua em análise, né, que está lá na Comissão de Constituição, parece que Justiça, estou vendo aqui, mas a minha dúvida é a seguinte, como advogado: caso o processo seja reaberto e caso ele seja condenado, ele pode ter algum risco de se tornar inelegível, Durso? Ô, Márcia, para você ter a inelegibilidade, você depende do trânsito em julgado, né? E esse prazo do trânsito em julgado, com os recursos, provavelmente não alcançaria no ano que vem. Então, ele ainda teria a possibilidade dos recursos, etc. Não é uma conta simples a dizer, não, se for reaberto e tivermos a condenação, ele está inelegível. Depende do trânsito em julgado e depende de muito chão, porque nós sabemos a quantidade de recursos possíveis para um réu. Então, na verdade, são situações que politicamente incomodam muito e juridicamente se tornam armas, de fato, na mão de determinadas figuras. É melhor escolher figuras que não têm esse tipo de histórico ou nunca responderam por nenhum tipo de processo, ainda mais criminal. Mas eu vejo, inclusive, nas manifestações das redes sociais, que a reação tem sido, já que é a decisão de Jair Bolsonaro, é a que nós aceitaremos. E não é a do próprio Valdemar da Costa Neto, e não a manifestação de, nós gostamos dessa figura, é um bom candidato. Mas, para ganhar uma eleição a presidente da República, você precisa mais do que simplesmente o apoio do pai. O que eu estou sentindo, Durso, é que o pessoal está engolindo a seco, né? Estamos engolindo a seco aqui, o próprio PL, os próprios aliados. Vamos ver como é que vai ser. Só para me corrigir, o processo está no Conselho de Ética, tá? Só para fazer essa correção, continua em aberto e há um procedimento disciplinar em curso contra Flávio Bolsonaro. Beatriz Manfredini continua a apuração. Tem novidades, Bia? Olha, tem uma coisa interessante, na verdade, não exatamente relacionada a Flávio Tarcísio, mas hoje tem uma homenagem a Carlos Bolsonaro, vereador aqui na LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, teremos um membro da família Bolsonaro por aqui. Claro que pode ser que saia alguma declaração nesse sentido também, porque o Flávio e o Carlos e o Eduardo, que costumam falar bastante nas redes sociais, ser bastante ativos, né, nos perfis, ainda não se pronunciaram sobre essa confirmação, então, de Valdemar Costa Neto, de que Flávio já teria avisado todo mundo, então, que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, chancelou a candidatura dele. Tarcísio segue no Rio de Janeiro com outros governadores
do Sul e do Sudeste no COSUD. Ainda não se pronunciou, ainda não temos informações a respeito de como recebeu essa informação ou de um possível aviso. Mas relembro que Tarcísio, nos últimos tempos, ele tinha voltado a subir como forte presidenciável, né? Nos últimos meses, nós tivemos ondas nesse sentido. Então, pouco antes do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, Tarcísio estava em alta, participou ali de muitos eventos com governadores de direita, como nome mais forte, foi provocado várias vezes como possível futuro presidente, fez críticas ao presidente Lula diversas, ao PT. Depois do tarifaço e de algumas complicações ali no discurso do tarifaço, quando Lula começou a subir nas pesquisas com o discurso de soberania, e também depois daquele ato de 7 de setembro, em que Tarcísio falou mais forte contra o Supremo Tribunal Federal, acabou chamando o ministro Alexandre de Moraes de tirano, a coisa mudou um pouco de figura. Tarcísio precisou trabalhar de novo nas relações com os ministros. A relação com Alexandre de Moraes, especificamente, ainda é bastante ruim, mas conseguiu retomar com os outros. Ele que sempre teve boas relações com a corte, ali naquele momento ficou num cenário mais complicado. E aí foi até um momento que a gente comentou aqui na época que ele estava recolhido, estava no Palácio dos Bandeirantes, em agendas mais fechadas, falando menos em público, ou quando falava apenas sobre São Paulo. Depois, isso voltou a mexer. Agora, nas últimas 3, 4 semanas, nós tivemos mais uma vez o gráfico subindo, digamos assim, né? A onda subindo para Tarcísio de Freitas. Ele voltou a falar de maneira mais firme em eventos, criticando o PT, criticando o Lula, disse que precisava trocar o CEO, trocar o piloto. Chegou a dizer que o Partido dos Trabalhadores não sabe mexer com segurança pública e que já deu tempo de Lula na política. Então, voltou a falar mais firme, inclusive nas redes sociais, fazendo ali provocações, o que demonstrava um comportamento aí dessa força voltando. E os líderes do Centrão acreditavam que ele tinha 90% de chance de ser candidato a presidente da República. A ver agora sai, então, desse tabuleiro, pelo menos por enquanto, né? Olha, Bia, essa sua fala também corresponde muito à apuração também do meu repórter do MD News, o David Gonçalves. Ele tem algumas fontes dentro da política e acabou de me mandar uma apuração dele. Ele disse o seguinte, que avancei bem na apuração, Márcia, e o que eu consegui levantar. Flávio recebeu uma orientação agora de Bolsonaro para viajar pelo país, marcar presença em eventos, entrar no embate direto com Lula e começar a organizar palanques estaduais. A decisão partiu do próprio Jair Bolsonaro, que queria alguém na família, na cabeça da chapa. No núcleo deles, o cenário era Flávio ou Michele, o que também corresponde ao que a gente tem comentado aqui. Já pelo partido, isso aqui é interessante, viu, gente? Essa apuração do David Gonçalves. Já pelo partido, a maioria preferia Tarcísio, que era visto como o melhor nome para competir, apesar de reconhecerem que ele é muito necessário em São Paulo neste momento. Aí vem também uma apuração exclusiva agora do portal MD News que Michele Bolsonaro não teria sido avisada sobre a escolha de Flávio Bolsonaro. E isso teria gerado um desgaste dentro da própria família. Fontes disseram que houve até uma discussão entre Michele e Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, e que Eduardo teria dito para que ela aceitasse sem reclamar. Dentro do PL tem uma insatisfação muito grande, principalmente pelo modo como essa decisão foi conduzida. Dentro do PL, eles dizem que houve uma forma arbitrária. Muita gente se sentiu fora das conversas. Dizem que os acordos estavam sendo feitos sem o conhecimento de todos. E até agora não houve uma reunião ampla entre a família e o partido para alinhar. Beatriz Manfredini, Vitória Abel, os nossos analistas, vou deixar com vocês, começando pela Vitória, essa análise dessa apuração que chegou agora do portal MD News. Pois é, justamente mostra, né, como que muitas vezes a família Bolsonaro decide as coisas ali num núcleo muito fechado e o partido no qual eles pertencem acaba ficando refém das decisões da família. Isso aconteceu muito ali no PSL, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi candidato pelo partido. Depois acontece hoje em dia no PL, a legenda fica refém das decisões da família Bolsonaro, esperando que as decisões
decisões de Jair Bolsonaro sejam as melhores e repercutam melhor no público, justamente porque Bolsonaro ainda tem uma base ali de pelo menos 20 a 30% do eleitorado. Então o partido fica refém da decisão da família sem poder questionar muito. Uma coisa que eu também queria pontuar aqui é que essa decisão proferida por Valdemar sobre a escolha de Flávio Bolsonaro vem depois da briga de Flávio Bolsonaro, da discussão entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. A gente lembra que Michele Bolsonaro tinha criticado o PL por ter aparentemente feito um início de articulação com Ciro Gomes lá no Ceará, para que Ciro Gomes, que é pré-candidato ao governo do Ceará pelo PSDB, o PL do Ceará estaria se aproximando de Ciro Gomes e Michele Bolsonaro fez aquelas declarações dizendo que Ciro Gomes não representa a direita, Ciro Gomes já fez muitas críticas a Jair Bolsonaro e que essa escolha não seria correta. Em seguida, Flávio Bolsonaro criticou Michele por estar ali se pronunciando e se posicionando. E agora vem essa escolha de Jair Bolsonaro por Flávio como candidato à presidência da República. E daí eu quero chamar também os nossos comentaristas, posso falar aqui com a Cássio Miranda, se realmente essa escolha por Flávio Bolsonaro é uma forma de Jair Bolsonaro estar se posicionando do lado dos filhos e mostrando para Michele Bolsonaro quem de fato toma as decisões. A Michele Bolsonaro, apesar de ter influência, parece não ter tanta influência assim. Você acha que essa pode ser a leitura, Cássio? Eu não acho que necessariamente seja esse o posicionamento. Eu acho que é um posicionamento para dentro de casa, mas para dentro de casa em termos de grupo político. O clã bolsonarista, os bolsonaristas e principalmente o PL. Até porque, quando a gente olha para as últimas ações do Flávio, para as últimas ações do Carlos, para as últimas ações do Eduardo e para a postura da Michele ao longo desta semana, a gente percebe que cada um fala uma língua, cada um vai num sentido, eles nunca internamente agiram em uníssono. Essas semanas, a gente lembrar, a Michele fez críticas expressas ao apoio do PL do Ceará à candidatura de Ciro Gomes, e Flávio Bolsonaro, que anteriormente tinha sinalizado nesse sentido, teve que se redimir. Agora, passados bem poucos dias, vem um sinal no sentido oposto. Flávio é indicado como candidato e a Michele sequer participou, pelo menos supostamente é o que a gente tem até aqui, da tomada desta decisão. Então há toda uma complexidade na família, por isso que os Bolsonaros se notabilizaram até aqui como uma trupe caótica e é muito provável que essa decisão mude daqui para frente por conta desta insegurança ou deste caos.